Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o novíssimo mundo e as regiões polares. Duas imagens que nós estamos vendo aqui, né? A Austrália, que representa a Austrália, né? O teatro deles. E no caso aqui também, né? A região polar, ok? Vamos lá. Primeiramente nós vamos falar aqui sobre o Oceano Glacial Ártico, né? Então vamos lá. O oceano é a chamada de Novíssimo Mundo por alguns autores, porque era desconhecida pelos europeus até meados do século XVIII. A Antártida, por sua vez, é um grande deserto de gelo que apresenta médias de temperaturas muito baixas, cerca de 40 graus negativos, com baixos índices de precipitação. Há áreas no interior da Antártida em que não chove há muitos anos. Outra região com frio intenso é o Ártico, no norte, que não pode ser considerado um continente por ser basicamente uma grande parte do Oceano Glacial Ártico congelada. O inverno é basicamente longo e as temperaturas variam de 20 a 55 graus negativos. Então, assim, é extremamente, assim, para a época dos navegadores, né? Era extremamente complicado eles navegarem por essa região, né? E, no caso aqui, James Cook foi o primeiro, né? Que, no caso, em 1770, no território, que é hoje parte da Austrália, foi também o primeiro explorador a circunnavegar o continente, né, antártico, ok? E aqui nós temos, né, a primeira vez que o termo Oceania apareceu foi no mapa, né, do explorador francês Dumont d'Urville, em 1832, em virtude de ser o oceano a via de ligação entre os territórios da região. Essa característica a diferencia dos demais continentes, nos quais os territórios são ligados por extensões de terra. Praticamente não há nenhuma fronteira terrestre, né, entre os países, com exceção da que separa a Indonésia de Papua Nova Guiné. Então veja só, Dumont d'Urville, navegador que batizou o oceano. Isso aqui no caso, é a imagem, uma gravura dele, né? Que viveu entre 1790 a 1842. Daí aqui, por exemplo, a Oceania é formado por Austrália, Nova Zelândia, as ilhas da Polinésia, Melanésia e Micronésia. A gente vai estar vendo aqui numa imagem, né? Aqui, apesar que vocês vendo aqui, né? Já dá para ter uma ideia, né? A Nova Zelândia é bem interessante porque ela é uma região que tem no centro da ilha aqui, é bem alto, né? Então, inclusive aqui quem viu o filme Senhor dos Anéis, A Casa dos Hobbits é aqui. Vai ter uma fotinha para mostrar para vocês mais para frente. Vamos lá. Então veja só, a visão geral da Oceania, né? A Oceania há 14 países independentes e 14 territórios. A Austrália é o maior país do continente. A Austrália aqui, não é? Com uma extensão de aproximadamente 7,7 milhões de quilômetros quadrados. Ok? A maior parte das ilhas do continente fica na Polinésia. Olha a Polinésia aqui. Ok? Essa região aqui. Cujo significado é muitas ilhas. Nela estão Tonga e Samoa, por exemplo, né? Na Micronésia, aqui é a Micronésia, que significa ilhas pequenas, há arquipélagos estados, como as ilhas Marshall, Kiribati e Nauru, ok? Não obstante, né? Na área chamada de Melanésia, estão Papua Nova Guiné, tá? As Ilhas Salomão, aqui, e Fiji, que não dá para ver por aqui, ok? Essa região foi batizada pelo mesmo Dumont d'Urville em 1832 e significa Ilhas dos Negros,
por se referir aos habitantes dessas ilhas que tinham a pele mais escura que as dos habitantes da Polinésia, por exemplo, né? Daqui, ó. Nas ilhas, as principais atividades econômicas são a pesca, a exploração da madeira. E aqui, o clima da Oceania, tá? Esse aqui é um mapa, inclusive, em espanhol, né? Mas assim é o que eu consegui achar que explica melhor o clima da Oceania. Mas não é difícil não, né? O clima árido do continente, clima temperado, mediterrâneo, ok? Em verde. Clima oceânico, não é isso? E o clima frio. Lembra que eu falei para vocês? Olha aqui, ó. Aqui dizem que dá para a pessoa quase que esquiar, né? E no final do dia pode pegar uma onda na praia, né? Clima tropical de monções, as monções que vem para cá, que vai lá para o continente asiático, tá? Ela passa por aqui, ó, faz esse caminho aqui e vem para cá. Clima equatorial, ok? Daí nós temos a vegetação. Então veja só, nós temos aqui floresta tropical, que seria essa região aqui, não é isso? Temos aqui a subtropical, eucaliptos. Gente, o eucalipto é originário da Austrália, ok? Nós temos savana, deserto, semideserto e steppe, ok? Daí vamos lá, a aridez e a falta de nutrientes no solo transformam Outback, que é essa região aqui, tá? Em uma das regiões do mundo mais desfavoráveis às atividades agrícolas. Nos arquipélagos, pelo contrário, predominam os climas equatorial e tropical úmido, em virtude da umidade advinda do Oceano Pacífico, tá? Outback aqui também, tá, gente? Eu falei, mas essas são as duas Outback, ok? Só pra vocês terem uma ideia, tá bom? Ó a casinha aqui dos hobbits, Nova Zelândia, tá? Ok? Com relação às formações vegetais do continente, onde predomina o clima tropical, é possível observar espécies da floresta tropical, onde há a presença do clima temperado. É possível observar a vegetação típica de floresta temperada, não é? Pradarias e estepes temperadas, onde as características são de clima mediterrâneo. É possível encontrar vegetação mediterrânea, tá? Então é naquele mapa que a gente viu, que mostra, ele está explicando o mapa ali, ok? Nas áreas desérticas é comum encontrar vegetação arbustiva desértica, e nas regiões de clima semiárido predomina a savana tropical. Savana, estilo como a gente vê no continente africano, né? E no cerrado brasileiro aqui, ok? Não é isso? O relevo também tem grande influência no clima, pois impede as massas mais úmidas de penetrar no território australiano. Daí o relevo e hidrografia. Na Oceania, a maioria das ilhas tem origem vulcânica. Por isso, uma parte significativa delas apresenta relevo acidentado e montanhoso. É o caso, por exemplo, da Papua Nova Guiné. No caso do continente, destacam-se a grande cordilheira divisória, uma cadeia de montanhas a leste da região continental, que tem como ponto mais alto o monte Kosciuszko, com 2.230 metros de altitude. Os planaltos na região oeste, que mantêm altitudes de até 600 metros, em média, né? As amplas planícies no centro do sudeste do país, onde estão os rios Murray e Dillon, os dois mais importantes da Austrália. Ambos são perenes, não é? E estão em uma região com muitos rios temporários, em decorrência dos climas secos. O ponto mais alto da Oceania fica em Papua Nova Guiné, no Monte Wilhelm, com 4.509 metros de altitude,
relação ao nível do mar. E aqui, por exemplo, a gente está falando aqui, por exemplo, agora dos povos dessa região, né, dos povos da Oceania. Tá? Essa imagem está mostrando o aborígene australiano. Quando os britânicos chegaram em 1770 na região conhecida hoje como Austrália, é provável que houvesse entre 250 mil a 500 mil nativos aborígenes australianos, divididos em povos diferentes, falando mais de 200 idiomas. Gente, a Austrália inicialmente foi um país que foi usado como presídio, né, para criminosos, tá, ok? Então, o objetivo inicial da Austrália era para mandar os presos para lá, né? Então a colonização foi por bandidos, ok? E vamos lá. Supõe-se que os primeiros habitantes da região estiveram entre os principais navegadores da pré-história, ocupando ilhas como Papua Nova Guiné, Havaí e Ilha de Páscoa. Atualmente, os aborígenes representam pouco mais de 1% da população australiana e vem experimentando tentativas do governo para criar leis antidiscriminatórias. Eles estão tentando criar os direitos deles, como por exemplo nossos índios aqui, né? Depois, né, de ocupar a Austrália e a ilha de Tasmânia, os britânicos passaram a colonizar em 1840 a Nova Zelândia. Quando chegaram ali, havia mais de 300 mil pessoas vivendo na ilha e a maioria origem polinésia, os Maoris. Os Maoris estabeleceram várias guerras de resistência à colonização, mas não conseguiram resistir. Em pouco tempo, em função dos conflitos com os colonizadores e as doenças transmitidas pelos britânicos, foram reduzidos para menos de 40 mil. Os britânicos, assim que conseguiram dominar os Amoris da ilha, estabeleceram atividade de produção de lã e trigo. Depois da descoberta do ouro, passaram a extrair minerais. Atualmente, os Amoris formam 10% da população neozelandesa, que luta pela preservação de sua cultura. Então, isso aqui é um retrato, tá, de um guerreiro maori. Então, eles que eram os nativos, né, antes da chegada dos colonizadores. E para finalizar, eu quero deixar um versículo para vocês que se encontra em número 6, 24 a 26. E diz assim: O Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que a gente possa estar debaixo dos olhos de Deus, Deus protegendo a gente, cuidando das nossas vidas. E que a cada dia a gente possa estar refletindo a imagem de Deus, né? Que a gente possa ser um representante do reino de Deus aqui, que a gente possa estar fluindo na presença de Deus a cada dia, ao ponto das pessoas verem não somente a gente, mas que veja uma pessoa que testemunha a palavra de Deus em intimidade com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente.